Você já imaginou um inseto que pode viver até 50 anos? Parece inacreditável, mas hoje vamos falar sobre uma espécie de escaravelho que não só impressiona pela sua longevidade, mas também pela sua aparência deslumbrante. Estamos falando do escaravelho joia-dourado, ou Buprestis aurulenta, um verdadeiro tesouro do reino dos insetos. Descoberto pelo famoso cientista sueco Carl Linnaeus em 1767, esse escaravelho parece mais uma peça de joalheria feita à mão do que um organismo vivo. Seus tons metálicos brilhantes, que variam do dourado e cobre ao verde esmeralda, são resultado de um fenômeno fascinante chamado coloração estrutural. Essas cores vibrantes não só fazem desse inseto uma obra de arte natural, mas também desempenham papéis importantes na sua sobrevivência. A coloração iridescente do escaravelho joia-dourado tem uma função dupla: camuflar-se em seu habitat natural e regular sua temperatura corporal. Graças às microestruturas presentes em seu exoesqueleto, ele consegue refletir e refratar a luz, criando esses tons vivos que o ajudam a se esconder entre as folhas e a manter o calor corporal, além de atrair parceiros durante a época de reprodução. Originário da América do Norte, este escaravelho pode ser encontrado principalmente ao longo da costa oeste, desde a Califórnia até a Colômbia Britânica, preferindo habitats em florestas de coníferas, especialmente em árvores como o pinheiro. Mas não é só sua aparência que chama a atenção. A longevidade desse inseto é impressionante. Enquanto muitos escaravelhos vivem apenas algumas semanas ou meses, o escaravelho joia-dourado pode sobreviver por incríveis 5 décadas. Essa longa vida se deve, em grande parte, à sua fase larval, que pode durar de 1 a 4 anos, dependendo das condições ambientais. Em alguns casos, já foram documentadas larvas que emergiram após 15 ou até 20 anos. Durante essa fase, as larvas se escondem sob a casca das árvores, protegidas e quase invisíveis, até que estejam prontas para entrar na fase adulta. Os escaravelhos adultos colocam seus ovos em árvores, de preferência naquelas que estão mortas ou morrendo, ou em árvores recém-cortadas que ainda mantêm a casca. Em condições naturais, os adultos geralmente emergem durante a primavera e o início do verão, quando voam em busca de madeira, que lhes servirá de abrigo e alimento. Mas apesar de sua beleza, o escaravelho joia-dourado é considerado uma praga em algumas regiões. Isso porque suas larvas são perfuradoras habilidosas de madeira, alimentando-se dela e, consequentemente, causando grandes dores de cabeça para quem possui propriedades feitas desse material. Embora seja difícil detectá-los pela sua coloração chamativa, o som que produzem ao mastigar a madeira pode ser um sinal revelador de sua presença. Nos Estados Unidos, essa espécie é considerada uma praga de difícil controle, especialmente em áreas com alta concentração de madeira. Vale lembrar que, quando adultos, eles exibem um exoesqueleto verde brilhante, adornado com um belo tom vermelho, o que só reforça sua aparência espetacular. O escaravelho joia-dourado não é o único inseto que pode viver tanto tempo. A maioria dos insetos tem uma vida útil de menos de 1 ano, em parte porque são de sangue frio e não conseguem hibernar adequadamente. No entanto, existem outros exemplos notáveis, como as cigarras, que passam até 17 anos escondidas nas raízes das plantas, sugando a seiva até que finalmente emergem em sua forma adulta. Outro exemplo são as rainhas das colônias de cupins, que podem viver até 30 anos, produzindo entre 20 mil e 30 mil ovos por dia. Algumas espécies de borboletas e mariposas, como a borboleta monarca norte-americana, também possuem ciclos de vida únicos, com a fase migratória podendo durar vários meses. Além de tudo isso, o escaravelho joia-dourado desempenha um papel ecológico crucial como perfurador de madeira. Sua função no ecossistema é ajudar a decompor e reciclar os nutrientes das árvores mortas e moribundas,
contribuindo para a saúde e regeneração das florestas. Esse processo de decomposição é vital para manter o equilíbrio do ecossistema, sustentando uma vasta diversidade de vida vegetal e animal. Portanto, apesar de ser visto como uma praga por alguns, o escaravelho joia-dourado é um exemplo fascinante de como até os menores organismos podem ter um impacto profundo no meio ambiente.